Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar informações importantes para você sobre o Vasco da Gama, fazer o nosso pré-jogo aqui, né? O vídeo de pré-jogo nosso, depois tem a nossa live hoje, a nossa live de pós-jogo vai ser um pouco mais tarde, vai ser lá para as 10 horas da noite, beleza? E a gente precisa aí entender essa questão do Vasco nesse sentido, para a gente poder saber a escalação do time, né? Que hoje vai ser um jogo atípico, né? Com a escalação atípica para o Vasco. Dentro do Beira-Rio também um jogo atípico, porque é o jogo da volta para dentro do Beira-Rio. E a gente traz aqui algumas informações sobre isso, sobre o Galdames também, que está aí liberado pelo Vasco dessa partida, não vai estar nem nos relacionados. E o Vasco hoje enfrenta o Internacional às 18 horas, com a chance da gente vencer, sim. A gente precisa vencer esse jogo fora de casa, a gente precisa aumentar essa questão como mandante, e aí a gente vai, sim, sem dúvida nenhuma, trazer essas informações aqui, informações sobre o Emerson Rodrigues também, e o quebra-cabeça que está sendo aí pro Rafael Paiva montar o time hoje, né, com muitos meninos da base, aí os atletas que subiram agora da base para completar os relacionados, 24 dos 24 relacionados, 10 são meninos da base já, alguns deles já vinham no time titular e outros aí estão aí subindo agora para poder complementar, né, a lista de relacionados do Vasco para esse jogo tão importante fora de casa contra o Internacional. Então, antes disso, eu quero pedir a você para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque ele é muito importante para a gente, que você seja muito bem-vindo aqui, que você siga a gente também nas redes sociais, no @papo.d.vascaíno e também lá no Twitter, @papo de Vascaíno, beleza? A gente está aí nas redes sociais também com mais ênfase no Instagram, mas a gente vai começar a controlar isso para a gente também estar no Twitter, estar aqui também no YouTube, e que você aproveite aí e traga mais vascaínos também para assistir nosso conteúdo. Se você gostou, deixe seu like, porque ele é muito importante para a gente. Comente, seja uma crítica, seja um elogio, desde que seja respeitosa, essa opinião sua é muito bem-vinda para a gente, porque a gente está aqui para poder melhorar dia após dia para você, torcedor vascaíno, que assim como eu, queria debater assuntos relacionados ao Vasco num canal que é bem justo, e aqui a gente vai sempre trabalhar com informações sérias para não fazer você, torcedor, ser enganado pelas falácias e também por fake news, valeu? Dito isso, vamos lá então para a notícia de hoje, né? Primeira notícia que eu quero dar aqui antes de falar do jogo do Vasco hoje, a gente vai falar sobre Pablo Galdames, que está fora do jogo de hoje, porque devido ao falecimento da sua avó, né? A avó do Pablo, ela veio a falecer, e aí o Vasco, né, justamente liberou o atleta para que fosse, né, até a sua terra natal, lá onde a avó dele mora, para poder participar do velório, automaticamente do enterro, né, ter o luto ali com a família, e depois retornando ao Brasil. Ele estava com o time concentrado já, pronto para viajar, mas recebeu a notícia e foi então aí liberado pelo Vasco. Então o Galdames hoje não joga, e Galdames hoje também não está nem nos relacionados, beleza? Se você não vê-lo aí, tiver alguma dúvida relacionada a isso, é porque, por causa do falecimento da avó dele, que ele foi liberado pelo Vasco, pela diretoria ali, para poder estar indo no velório da sua avó, beleza? Emerson Rodrigues, ponta direito, né, que joga também na ponta esquerda, atleta do Milionários aí, e do Inter Miami, foi emprestado aí por um ano, né, atleta, na verdade, do Inter Miami, que foi emprestado ao Vasco aí durante um ano, chega possivelmente amanhã, segunda-feira, ao Brasil, para poder terminar aí, fazer os exames no Vasco e poder já ser anunciado essa semana, junto com outros atletas, provavelmente, para agregar o Vasco nessa segunda janela aí, que vai ser uma janela bem importante para a gente manter o ritmo e talvez ali beliscar aí uma vaguinha aí na Sul-Americana, ou talvez até numa Libertadores, quem sabe, beleza? Vamos agora, então ele chega por empréstimo de um ano, né, como eu disse, é um ponta muito rápido, se vocês quiserem ter uma análise aqui do vídeo dele, falando sobre ele, como ele joga, tudo certinho no nosso canal, a análise está aí, Emerson Rodrigues, só você entrar ali no nosso canal que você vai ver na nossa playlist lá, a análise sobre esse jogador, sobre como ele joga, os números dele e o mapa de calor, tudo ali de acordo com o SofaScore, como o SofaScore mostra pra gente, valeu? Então, se você quer saber sobre o Emerson Rodrigues, só é nosso canal aí que tem toda a análise dele, os gols dele, as jogadas, e você vai tirar suas dúvidas aí sem problema nenhum sobre esse jogador que está vindo por empréstimo de um ano aí pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Falando em empréstimo, a gente vai falar um pouco aqui sobre a questão do
Clayton, né? Que é um atacante que veio aí por um dinheiro muito alto para o Vasco, veio lá do time de Portugal, e agora o Estoril Praia de Portugal quer o Clayton, né? Por empréstimo, então fechou um acordo com o Vasco aí. Ele irá para lá sim por empréstimo, e o time de Portugal pagará integralmente aí o salário do Clayton, que é o que é mais importante, né? A gente não pode ficar com ônus aí sobre esses jogadores que não estão rendendo, e dentre esses jogadores que não estão rendendo, o Clayton é um deles. E aí vai ser emprestado para o Estoril Praia, e aí ele vai ter o seu salário condicionado totalmente ao time de Portugal. Clayton também pediu para ser negociado, porque estava insatisfeito com as poucas oportunidades. Eu, sinceramente, não vi isso tudo no Clayton nas poucas oportunidades que ele teve, né? E aí você pode pensar que pode ser um pouco de sequência de jogo, você pode pensar que, de repente, o Clayton aí não teve tantas oportunidades, mas as oportunidades que ele teve, não aproveitou nenhuma delas. Então, assim, não se mostrou para o que veio. Também concordo que, de repente, essa questão do cara estar ali e não conseguir produzir, né, dentro do jogo, porque não teve oportunidade, pode ser um fator, sim, mas tem outras questões aí que envolvem, porque as oportunidades que ele teve, ele não aproveitou. Tem jogador que só precisa de uma oportunidade para mostrar para o que veio, e não foi o caso do Clayton. Então, o Clayton não é uma sombra para o Verratti. O Verratti, se machucar, ele jogaria automaticamente por ser um centroavante, mas não faz sombra ao Verratti nenhuma. Então, assim, a gente precisa trazer um jogador que faça sombra ao Verratti aí, para quando o Verratti precisar também, né? Porque tem que ser um jogador de alto nível. Para fazer sombra ao Verratti, o cara tem que ser muito bom para poder estar no Vasco ali, no lugar do Verratti, ou disputando vaga com o Verratti, que eu acho muito difícil hoje, né? Mas a gente tem que pensar a longo prazo, devido às lesões aí que está acontecendo no clube. Pode vir a acontecer também com outros jogadores, e o Verratti também não está fora desse ciclo aí. Tamanha desgaste que ele tem aí durante os jogos, e também tamanho esforço que ele faz durante as partidas, correndo o tempo inteiro. Então, o Clayton estava insatisfeito aí, né? Ele tem contrato até 2026 com o Vasco, essas cláusulas loucas aí que a 777 fez de 2, 3 anos e dando bônus para os caras. Então, assim, isso ainda vai render os cofres do Vasco uma boa quantia em dinheiro, porque, como o Pedrinho disse, tinha alguns gatilhos nas contratações que traziam, tipo, você se manter na Série A seria um dos gatilhos para você pagar aí, como o Vasco vai ter que pagar ao Benfica 2 milhões aí, de dólares, se o Vasco se mantendo na Série A. Então, isso é totalmente absurdo, porque o Vasco é um time grande, não pode pensar pequeno, e a 777 pensava pequeno, e fazer esse tipo de gatilho aí deixou um ônus muito grande. Se o Vasco não que eu acredito que não vá cair para a Série B aí, vai ter que pagar um dinheirão a esses clubes todos que a 777 fez esses gatilhos aí. Vamos ver como é que vai ficar os ajustes, porque a CAP, que é detentora agora do futebol, né, não quer ficar mais com o futebol, como ela disse o Pedrinho, teve reuniões, então, assim, de repente, o próximo investidor que vier possa até arcar com essas cláusulas aí que a 77 colocou para que não saia dos cofres do Vasco, e para que a gente consiga aí fazer cláusulas novas, como o Pedrinho disse, Libertadores, Brasileiro, ser campeão. Então, isso são cláusulas para você dar bônus a alguns jogadores, não o clube também que ele veio, mas ao jogador, e aí conseguir essas negociações. A verdade é que a 777 estava fundando a gente, e a gente não estava percebendo, né? A maioria de nós. Mas, enfim, nossos olhos foram abertos. E para você também que quer assistir também, quer saber, vai sair o 4º episódio hoje da série Buraco Negro, que fala muito sobre essa questão da 777. A gente tem os 3 episódios anteriores aí, para você ficar por dentro. Você pode assistir esses episódios, e depois que sair hoje à noite aí o nosso próximo episódio, você também assiste com calma. Você vai entender tudo aí. Desde da negativa do Cruzeiro, que não quis comprar, não quis vender o Cruzeiro para 777, até agora a liminar com a saída da 777 do grupo de futebol que eles mantinham, né? Passando por seus credores, passando por segurados. Então a 777 não faz mais parte de nada relacionado a futebol no mundo inteiro, beleza? Então, outra notícia aí é o desfalque que a gente vai ter hoje, né? O Vasco vai jogar, como eu disse, aqui, mostrando para vocês, eu vou colocar na tela aqui agora. O Vasco está aí, ó, a tela do Vasco aí, aqui tá a escalação do Internacional, né, segundo o GE.com, e aqui abaixo a gente tem a escalação do Vasco aí, que começa com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Léo e Vitor Luiz, Esforza,
né, Zé Gabriel ou Zé Gabriel, né, que aí o GE bota as duas possibilidades, Matheus Carvalho e JP armando o meio campo, Adson, Ryan e Verrete na frente, né? Então aqui você consegue ter uma noção melhor nesse campo aqui, né, no esquema tático que o Vasco vai jogar hoje. Léo Jardim no gol, Rojas pela direita, Léo pela esquerda, Paulo Henrique lateral direito, Vitor Luiz no lugar do Piton, que também está suspenso, assim como o Léo está no lugar do Maicon e o Rojas no lugar do João Vitor. O Esforza entra aqui no lugar do Hugo Moura, que vinha fazendo ótimas partidas. Matheus Carvalho é mantido mais à frente um pouco, como um segundo volante ali, para encostar no JP aqui, que está no lugar do Payet, porque o Estrela, infelizmente, vai ter que passar por uma cirurgia no menisco, e o Payet está com uma lesão na coxa, mais uma vez, o francês machucado, e isso vai trazer consequências para a gente, sem dúvida nenhuma, beleza? Então, aqui tem, nesse caso aqui, do lado direito aqui do ataque, o Adson, lado esquerdo o Ryan, mas pode ser aí ou o Rossi, né? Mas eu acho que ele deve entrar com o Ryan, ou até mesmo o Eric Marcos, tá? Porque o Eric Marcos também entrou no último jogo, e eu acho que esse teste do Rafael Paiva talvez seja para botar o Eric Marcos de titular. E na frente, inegável, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, Pablo Verrete, na frente, para poder aí ajudar o Vasco hoje a sair do Beira-Rio com essa vitória, beleza? Então, como eu estava dizendo aqui, a gente tem vários desfalques aí, só no time titular tem 5, 6 desfalques, mas diante disso aí, a gente tem aqui, ó, a cirurgia, né, que o Estrela vai ter que passar, como está na sua tela aí agora. Então, aqui a gente tem essa questão, eu vou trazer para vocês aqui, deixa eu diminuir para a gente aparecer por aqui. E assim, o Estrela vai ter que operar, né? Ele tem um problema congênito ali no menisco, que ele tem desde nascença, então isso foi levando adiante, e agora os médicos, junto com a família dele, decidiu que ele não vai deixar de operar, então ele vai ter que operar o menisco, que é o melhor para ele poder voltar firme, assim também como o Payet, que tem um edema na coxa, também está fora dessa partida aí, né? O atleta, no caso o Estrela, ele apresenta uma alteração anatômica congênita, ele nasce com aquilo, ele conhecido como variante discoide, necessita de uma cirurgia de estabilização do menisco, que será realizada nos próximos dias, informou. Então, assim, aqui a gente não tem ainda quanto tempo, né, que essa cirurgia pode durar de recuperação pro Estrela, e o Payet também tem aí a questão desse edema aí, né? Machucou de novo, tá bem complicado isso, e aí o Payet está se lesionando constantemente. A gente tem um problema grande, eu acho que isso tinha que ser revisto em todas as áreas aí, principalmente a questão da parte fisiológica do Vasco. O Vasco, por incrível que pareça, é o time que menos se lesiona no Campeonato Brasileiro na Série A em 2024. Por incrível que pareça, o Vasco é o time que tem menos lesões em 2024. Por mais que pareça assim, muitos jogadores, porque aconteceu ao mesmo tempo, mas o Vasco hoje é o que tem menos pessoas no departamento médico dos times da Série A. Então, assim, os outros times também estão lesionando. A diferença, eu acho que está na questão do atleta ter, né, aí uma questão de reposição, técnico ter peça de reposição, que a gente, infelizmente, ainda não tem, né? E aí a gente tem que trazer os meninos da base, automaticamente a Estrela foi descoberto um problema, e por aí vai. A gente também não pode forçar os meninos para não estourar eles e ficar sem eles o resto da temporada, como a gente está sem Jair e sem Paulinho aí também. Então, as notícias do Vasco do pré-jogo são essas. O Vasco vai jogar aí provavelmente no 4-3-3, tá? Com um triângulo ali no meio campo, como eu disse, e os 3 atacantes da frente, como o Rafael Paiva está sempre aí mostrando e montando o time. Pendurados para esse jogo, a gente tem o Vitor Luiz, que vai entrar como titular, e o Rossi, que possivelmente possa entrar como titular, mas também pode entrar durante o jogo. A arbitragem desse jogo, para vocês, é o Gustavo Ervino Baumann, de Santa Catarina. O assistente 1 é o Thiago Americano Labes, de Santa Catarina também. E o assistente 2, Gisele Cesaril, de Santa Catarina. No VAR vai estar o Igor Benevenuto, né, do árbitro FIFA de Minas Gerais, e o quarto árbitro, Luiz Gustavo Silveira, de Santa Catarina também. Então vamos aguardar esse jogo aí para ver o que vai dar, se o Vasco vai entrar bem aí para a gente ganhar. A gente teve uma boa vitória contra o Fortaleza em casa, e a gente precisa muito desse resultado que o Vasco vem aí apresentando essa evolução com o Rafael Paiva. Questão de técnico, mais para frente a gente conversa sobre isso, porque eu acho que o Vasco aí não vai ter, pode não manter o Rafael Paiva como técnico do Vasco, não efetivá-lo, mas aí
já pensando com o trabalho da base e essa interação da base com o titular, Rafael Paiva é um ótimo nome para continuar lá no Sub-20, sem dúvida nenhuma, beleza? Então, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas, e não se esqueça, deixe seu like, ative o sininho das notificações, siga a gente aí nas redes sociais, assista nossas lives, porque ela é muito importante, e nos ajude aí, ó, a chegar a essa meta que está passando embaixo aí na sua tela, que é 1.500 inscritos. Então, a gente almeja isso aí, e aguarda e conta com vocês vascaínos, beleza? Saudações vascaínos, ao Vasco tudo, e hoje ganhar o Internacional dentro do Beira-Rio. Um abraço.